Como foi o final de semana de vocês nas apostas, pessoal? Comente aqui para eu ter uma noção, para saber se só eu que fui super mal no sábado ou se vocês também foram. O domingo já foi muito melhor pra gente. E agora vamos tentar engrenar aí nesta semana, né? Começando aqui com 2 joguinhos. A gente vai ter também o palpite dos estaduais aí ao longo dessa semana, tá? Tem Campeonato Alemão, tem Premier League também a partir de amanhã. Eu já terminei meus estudos e a gente vai ter nos próximos vídeos aí também alguns palpites dos jogos dos estaduais. Só que tem um porém, né? Porque eu gravo vídeo um dia, às vezes no dia. E nos estaduais é muito importante, às vezes, trabalhar com aberturas, com aquelas cotações que dão as melhores oportunidades. Então, muita coisa também vai estar lá no meu canal do Telegram, então não deixe de seguir, tem aqui na descrição, beleza? Vamos rodar a vinheta aí para poder comentar com vocês os 2 palpites de hoje, e eu peço para você, se for novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like e vamos que vamos. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara hoje aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo do dia, jogo da Real Sociedad contra o Villarreal. É o 5º colocado, com um ataque muito forte, 34 gols, um dos melhores da competição, perde apenas para o Barcelona e para o Real Madrid, mas uma defesa que sofre muitos gols. Então olha a discrepância aqui para os times que estão de cima da tabela com essa defesa aqui do Villarreal, 30 gols. É um número parecido com times que estão aqui na zona de rebaixamento. Então, nos jogos onde o ataque não rende, a defesa coloca o time aqui em situações complicadas. Não à toa o time tem 8 empates, 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, mas a campanha é bem digna aqui, brigando no momento por Liga dos Campeões. É muito legal ver uma equipe tão tradicional quanto o Villarreal com uma força muito grande, brigando lá em cima. O Moreno segue sendo o principal atacante dessa equipe, Gueye também chegou no meio campo e está compondo bem, com Baena sendo o principal homem pelo lado esquerdo desse 4-4-2 clássico. É bom lembrar que a campanha do Villarreal fora de casa é uma campanha interessante, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O adversário, por sua vez, é o Real Sociedad, que em casa não tem feito uma grande campanha, tem 3 vitórias apenas, 2 empates e 4 derrotas, e o número de gols é o que mais preocupa o desempenho dessa equipe, né? Que apesar de estar na 7ª colocação com 7 vitórias, são apenas 16 gols marcados, é um dos piores ataques da competição, abaixo apenas, né, acima do Getafe e também do Valladolid. A defesa, por sua vez, é das mais sólidas da competição, com 13 gols, e isso é uma coisa que o time trouxe, né, desde a última temporada. O Oyarzabal é o principal atacante dessa equipe, e nos jogos onde ele consegue marcar, normalmente o time vence, porque é realmente uma defesa que é difícil de ser batida. E se a gente vê que nos últimos jogos, a maioria das vitórias da Real Sociedad são por jogos, né, onde o time não sofreu gols. Aqui tá misturando Copa do Rei, Europa League e tudo mais, por isso o volume de gols é maior do que está mostrando no Campeonato Espanhol, mas é uma sequência bastante positiva, com apenas 2 derrotas fora de casa nos últimos 10 jogos. O Villarreal, por sua vez, não chega numa fase muito boa, apesar de estar fazendo uma campanha boa e interessante fora de casa. O nível dos adversários era mais frágil, e nos jogos onde o time está enfrentando os maiores adversários, está tendo um pouco de dificuldade. As cotações subiram aqui para a Real Sociedad, que é um visitante muito sólido, e eu vou recomendar um empate anula para o Real Sociedad justamente por conta disso. O Villarreal é um time que sofre muitos gols, tá? E a Real Sociedad é um time que marca poucos gols, mas também sofre poucos gols. Então, num cenário onde o Villarreal sai atrás, ele vai ter muita dificuldade de empatar. Já no cenário onde a Real Sociedad sai atrás, embora o seu ataque não seja muito produtivo, ele tá num viés de melhora muito interessante, e a defesa do Villarreal proporciona muitos gols. Então a gente está muito bem defendido aqui com esse empate. Acho que a gente tem um bom EV aqui nessa primeira partida do dia. Eu vou de Real Sociedad, empate anula, Real Sociedad, para poder buscar aqui a vitória. 1-0, 2-1, 2-0, os placares mais prováveis aqui na minha visão. Acho que a gente tem um reembolso no 1-1 e dificilmente perde. Acho que se a gente perder vai ser 1-0 aí para o Villarreal, beleza? No segundo jogo do dia, a gente tem o Monza recebendo a Fiorentina. O Monza fazendo uma das piores campanhas da história do campeonato italiano. São 10 pontos apenas, já são 9 pontos aqui para poder sair da zona de rebaixamento. 5 derrotas nos últimos 5 jogos, e o desempenho é simplesmente isso. Nenhuma vitória nos últimos 10 confrontos, apesar de estar marcando gol em praticamente todos os jogos, né? Então o Monza, ele tem um estilo bastante ofensivo aqui, mas a defesa é simplesmente uma peneira. Hoje o Ambrosio é a principal baixa aqui por conta de suspensão, além de outras baixas por lesão. O time joga num 3-4-2-1, uma formação que, por natureza, que também é bastante ofensiva, com 2 pontas, com muita velocidade.
e é um time que está numa situação de desespero e tem que correr atrás do resultado. A Fiorentina, na tabela de classificação, está numa situação muito melhor, né? Está aqui em sexto, já está em competição europeia, mas quer algo a mais, está perto aqui da Lazio para poder buscar, por exemplo, uma vaga para a Liga dos Campeões, mas o desempenho geral não é interessante, com 5 jogos já sem vencer. Ok que o nível dos adversários foi um pouco elevado, né? Pegou o Napoli, por exemplo, pegou o Juventus, a Udinese não é um time bom, o Bolonha também não, mas ainda assim o desempenho da Fiorentina não está muito legal. O Quinha é o principal homem de frente e é o jogador que eu mais gosto nessa equipe, tá? Ele tem muita qualidade lá no lado ofensivo da equipe da Fiorentina. E ele é um jogador que se destaca muito no primeiro tempo, tá? Já que ele tem, dos 11 gols que ele marcou, 8 foram na primeira etapa. Eu ia recomendar para vocês, pessoal, uma vitória da Fiorentina aqui fora de casa, mas eu achei essa cotação um pouquinho baixa pelo nível de atuação da Fiorentina e pelo lado defensivo que está sofrendo muitos gols. Então eu vou recomendar aqui o mais de 1.5, porque a gente tem tanto um gol do Monza quanto um gol da Fiorentina, quanto eventualmente 2 gols da Fiorentina. Acho que é uma situação de desespero também, o Monza tem que ir para cima, vai ser um jogo muito movimentado, duas equipes que precisam da vitória, então acho que vai ser um jogo com muitas oportunidades de gol e o mais de 1.5 ao vivo para mim é uma boa pedida, beleza? Então esses são os meus 2 palpites para hoje, eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. Ainda hoje às 5 da tarde a gente tem os palpites para essa terça-feira, tá? Então para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das bets, me siga aqui no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço para todo mundo e boas apostas.